Agora é hora de ler a sua participação para que você possa participar e participar também do sorteio. Aqui a Maria do Carmo Geraldo, ela comentou o vídeo do Questões de Fé hoje. O vídeo? Ela comentou o vídeo? Não, ela comentou foi o coral Trombones da UFMG. Ela disse assim, que lindo! Parabéns, coral de trombones da UFMG. Foi muito bom realmente e eu também gostei muito, né? É um som macio, gostoso. O Paulo Rodrigues, de Betim, bairro Capelinha, ele faz o seguinte comentário. O que o Padre Cândido, acha do Papa Francisco ir à comemoração dos 500 anos da Reforma Luterana, sendo que o protestantismo é heresia e Lutero foi excomungado no Concílio de Trento. O Paulo, você está sendo muito severo. Na verdade, a comemoração dos 500 anos da Reforma Protestante é um momento de todos os cristãos celebrarem conjuntamente, tanto na dimensão do pedido de perdão mútuo, celebrar este perdão, esta necessidade da reconciliação, né? O próprio Evangelho nos recomenda isso, mas também de agradecer a Deus por tudo o que, através da história, também foi positivo. Não estou dizendo que a reforma protestante tenha sido positiva no sentido completo, total, mas ajudou a todo mundo. Hoje nós podemos perceber que a nossa Igreja Católica, através da Reforma Protestante, ela aperfeiçoou e aprimorou no diálogo muitas das nossas formas, sem trair em nada a nossa grande tradição católica de 2000 anos, valorização da palavra de Deus e tantas outras coisas, o respeito. Enfim, muitas coisas foram positivas. E do lado também dos luteranos, eles têm que agradecer a Deus. A proximidade, o acordo feito em 99 e tudo aquilo que houve de enriquecimento mútuo nesse diálogo. Então, há pedido de perdão, porque houve uma ruptura, um pecado humano que deve ser evidentemente colocado no altar da misericórdia divina. Há também ação de graças que deve ser feito de ambas as partes. E é bom lembrar que o convite foi feito pelos luteranos para que a Igreja Católica também participe desta comemoração, uma vez que se passaram 500 anos, não há mais por que guardar mágoas e assim por diante. E outra coisa, é bom a gente levantar uma interrogação a respeito do cisma luterano. Foi cisma ou foi heresia? Há heresia aí, é preciso saber, precisa de interrogar-se também. Pode ser que não, hein? Pode ser que tenha havido ali um desacerto e um rompimento como na Igreja Ortodoxa e não propriamente um cisma. A profissão de fé atual da Igreja Luterana é muito semelhante à da Igreja Católica. E a última consideração que eu faço, Lutero jamais pretendeu fundar uma religião. Lutero tinha como grande preocupação a reforma da Igreja Católica, da qual ele fazia parte, porque de fato a Igreja precisava de uma reforma, como atestam os vários santos, como por exemplo Santa Catarina de Sena, como atesta os concílios posteriores, o Vaticano I, Vaticano II e assim por diante. A Igreja precisava da reforma. O próprio Concílio de Trento, que você cita, concorreu para começar uma reforma estrutural e moral da Igreja, graças à iniciativa de Lutero. Infelizmente, não deu certo o que ele pretendia. Por isso que o pedido de perdão também se faz necessário.
Marli Moreira, do Barroca, e Sônia Maria, do Coração Eucarístico, querem participar do sorteio e vão participar. Adair José pede oração para ele e toda a família, pois estão passando por um período difícil. Eu sei, muita gente tem me falado, inclusive gente que vem ao programa, até ganhou alguns prêmios aqui, alguns brindes. Muitas pessoas estão passando por dificuldades nas suas casas, uma situação que com esperança, com coragem, a gente vai ultrapassar, vai vencer. Nós estamos rezando por isso também. Maria Helena de Oliveira, parabéns ao Padre Cândido por falar sobre política. Não é bem a política como tal, nós estamos falando aqui sobre a doutrina social da Igreja, que tem interferência na vida política, mas na política de maneira geral, jamais em política partidária. Eu nem poderia estar falando de política partidária aqui, porque agora está na época de campanha, né? A Sandra Soares, do bairro São Luís, deve ser lá na Pampulha, né, que eu conheço. Há alguma instituição da Igreja que dê curso sobre a doutrina social da Igreja para leigos? Existem, sim, como eu disse, os grupos de fé e política que podem aproveitar para que, em conjunto, sem nenhum professor, possam ler, comentar, etc., os textos desse compêndio da doutrina social da Igreja. Que eu saiba alguma coisa específica que eu saiba, e eu estou precisando dessa informação, se houver, mas que eu saiba, não há um curso estruturado especificamente sobre a doutrina social da Igreja. Eu não sei se existe aqui em Belo Horizonte. A Celina Silva, do bairro Santa Mônica, ela pergunta o seguinte: o que foi a Conferência de Medellín? Deixa eu explicar, Celina. Aqui preciso de fazer um pouco a história. O Vaticano II, o Concílio Vaticano II, deu mais autonomia às conferências episcopais. Tanto conferências episcopais nacionais, quanto conferências episcopais no âmbito dos continentes. E, portanto, as conferências, os bispos começaram a se organizar em grupos, desde pequenos grupos dos regionais, como nós temos aqui no Brasil, depois o país, CNBB, depois os vários países com as suas conferências episcopais no mundo inteiro e depois os continentes. E a América Latina e Caribe formou um continente com uma conferência chamada CELAM, Conferência Latino-Americana, e naturalmente os bispos do Caribe, da América Central. Esta conferência do CELAM organizou a sua primeira reunião, a sua primeira plenária, na verdade foi em Medellín após o concílio. Houve uma conferência no Rio de Janeiro, mas era mais da CNBB. Então, Medellín, depois veio Puebla, depois veio Santo Domingo, depois veio Aparecida, né? Então, estas conferências são as reuniões plenárias dos bispos de determinado continente. E Medellín é uma cidade da Colômbia, por isso se chama Conferência de Medellín, porque lá foi realizada. Bom dia, Padre Cândido, aqui vem do Eugênio, do bairro Caiçara. Assisto este programa há muito tempo, obrigado, Eugênio, e considero como catecismo para adultos. Ai, que bom. Uma pergunta: a Igreja permite que padres sejam candidatos a cargos eletivos ou não? Antes de responder, ele gostaria de participar do sorteio, ele fala aqui. Não, não pode. Padres não podem ser candidatos a cargos eletivos. E padres que conservam o nome de padres para receber votos não estão agindo de maneira ética. A partir do momento que eles entram na vida política partidária, eles perdem o exercício do ministério. Por isso não deveriam se chamar pelo título. É claro que a graça sacramental do sacramento da ordem indelével permanece para sempre, mas o exercício do ministério eles perdem e por isso também devem
como eu faço, como eu digo, deixar de lado tudo aquilo que os identifique como padre. Padre não pode ter disposição partidária, nem padre, nem bispo, na sua atividade ministerial, como cidadão, com certeza. Mas se ele é pároco, se ele é bispo e ele demonstra determinadas tendências para determinado partido, ele é indigno do seu ministério. Ele não pode fazer isso. Não pode. Nem a favor, nem contra. E não pode se candidatar também. Nós, como instituição, igreja, fala isso o tempo todo, mas muita gente ignora. Nós temos o dever de educar a consciência cidadã para a política com P maiúsculo, que significa o exercício do bem comum, mas nunca para candidatos, partidos e assim por diante. O padre quer ser candidato? Deixa de ser padre, deixa de exercer o ministério, tira o nome de padre da frente. Então, aí continua aí chamando o deputado, padre, não vou falar nome, né? Deputado, padre, fulano de tal. Deputado, fulano de tal. Ah, se tirar o nome do padre, não vai ganhar voto. Ah, é assim? Quer dizer que falam tanto em ética na política, mas quando eles entram, eles são os primeiros a romper esta ética. Gente, antes de continuar aqui, vamos ver também o último vídeo nosso. Não dá tempo? No próximo bloco. Tenho algum tempo para ler alguma participação? Encerramos agora e voltamos para o 6º bloco, participação e vídeo.